Um dos pontos mais importantes da advocacia não é a prática penal em si, mas a relação advogado-cliente, a forma como ela se estabelece, além, é claro, da comunicação e da sinceridade entre eles. Na situação penal, processual penal, a maioria absoluta das nossas ações penais, do dia a dia penal, envolve uma parte muito carente. Carente no sentido de não alcançado por direitos básicos, tanto moradia, oportunidades de trabalho, educação, assistência social, alimentação, tratamento social e assim por diante. A regra é que os réus de uma ação penal, os investigados de um inquérito policial, sejam carentes da presença do Estado, né? Moradores de locais que muitas vezes não têm nem saneamento básico, água tratada e tantos outros direitos fundamentais. Mas olha aqui, por favor, hein? Quando eu afirmo que esse é o perfil de quem está preso, eu não estou dizendo que essas pessoas têm mais probabilidade de praticar crimes. Na verdade, isso significa apenas que essas pessoas têm mais probabilidade de serem criminalizadas. Ou seja, elas têm mais chance que os seus atos sejam criminalizados, passem pelos processos de criminalização. Não é criminoso, é criminalizado, tá? Mas enfim, esse não é nem o nosso tema aqui da aula. Eu apenas achei interessante trazer essa análise para a gente compreender como é diferente a relação advogado-cliente quando a gente fala do campo penal. Como muitas vezes o cliente mesmo ele está preso, esse primeiro contato ele pode ser que ocorra com algum familiar do cliente, né, do preso. Geralmente é a mãe, companheira, esposa, irmã ou todo mundo junto, né? É comum o atendimento a toda a família. Outra coisa interessante aqui é que, para mim, a exceção no dia a dia criminal vê o envolvimento do pai ou do companheiro, né, do marido, nos atendimentos e na busca pela defesa no processo penal. O pai geralmente não está preso, morreu, não registrou. E o companheiro ou marido, ele costuma não se manter ao lado da companheira, da esposa durante o tempo de prisão dela. Mas isso é coisa do dia a dia, só meio que um desabafo. Mas vamos lá, vamos voltar para o que a gente estava falando. É bem provável que o seu primeiro atendimento, então, ele não seja com o cliente em si, mas com integrantes da família dele, né? O que não te desobriga, obviamente, de ir ao presídio no momento oportuno, conversar efetivamente com ele, que é o seu cliente. De uma forma geral, o mais importante de tudo para mim é conseguir ser bem claro com o que você vai dizer, né? Com as suas explicações. É preciso esclarecer para quem está ouvindo o que aquilo representa no mundo jurídico. É traduzir para aquela ou para aquelas pessoas todo aquele juridiquês que provavelmente eles não fazem nem ideia. Ou seja, a transparência e a simplicidade nas explicações são fundamentais para o sucesso de uma relação advogado-cliente, né? Ou seja, se fazer entender em suas explicações. Em um passado não tão distante, né, havia uma distância maior entre o advogado e o cliente. O acesso às informações, especialmente pela internet, ainda era muito restrito, diferentemente de hoje, em que a maioria da população dispõe de aparelhos celulares com acesso à internet e às mais variadas informações, inclusive informações jurídicas. Por isso que é importante você ser sincero e claro, porque, cara, é fato que as pessoas elas vão buscar na internet o que você disse, o caso, para entender, né, melhor o que foi dito. Tente fugir do juridiquês, aquele clichê preso na ideia de que quem fala difícil é melhor. Bom mesmo é se fazer entender. Outra coisa muito importante sobre a relação advogado-cliente. Eu vejo muitos advogados reclamando da perturbação que os clientes causam, que eles ligam demais, que perguntam muita coisa. Mas olha só, se você não está preparado para suportar ou contornar a pressão do cliente, você precisa rever a sua condição de ser advogado, ainda mais criminalista, né, ou de família. Quem já atuou em uma ação de família sabe como que é difícil a pressão e todos os desabafos que ocorrem, quase como um psicólogo mesmo, né? Se você é um advogado e a pessoa te procura, seja cliente ou potencial cliente, alguma coisa aconteceu com ela. E alguma coisa de ruim aconteceu, né? Ou está para acontecer. E você é a esperança dessa pessoa para resolver o problema.
Por isso, é claro que ela vai estar desesperada para resolver o problema, né, ou evitar que ele ocorra. E quando a gente fala em prisão, então, é óbvio que eles querem uma resposta mais rápida, uma ação para pôr fim à prisão, né? E cabe a você o papel de suprir essa necessidade. Muitas vezes o que querem mesmo é apenas uma resposta, entender alguma coisa, um andamento processual, por exemplo. E outra coisa, essa questão da cobrança e a forma como você responde a ela depende de você, de como você limita e estabelece as regras. Mas de qualquer modo, não seja aquela pessoa grosseira, ignorante. É o cliente que paga seus honorários, né? Tudo bem? Com relação ao atendimento em si, eu acho que antes de passar qualquer informação mais aprofundada para aquela pessoa que está na reunião, no atendimento, você precisa ter acesso aos autos, saber o que efetivamente pesa contra o réu. Como é que você vai falar alguma coisa se não sabe qual é a acusação, quais são as provas, as testemunhas? Hoje em dia, com a internet está na palma das nossas mãos. É muito mais fácil ter acesso às informações processuais. Pode ser que, dependendo do tribunal em que tramita os autos, né, tramita a ação, os autos eles não sejam eletrônicos, mas você consegue, pelo andamento do processo disponível na internet, ter noção do que se trata, em que fase se encontra, até mesmo para avaliar a demanda e já pensar em eventuais honorários. A minha opinião é que a primeira reunião, o primeiro encontro, você, como advogado, como pessoa que deseja ser contratada, tem que conquistar o cliente. Tem que demonstrar e convencer que você é a melhor opção para resolver o problema que ele te trouxe. Por isso que é muito importante passar uma boa impressão. Lembre-se de manter contato visual, é olho no olho. Isso passa confiança. Fale com clareza, explique com calma a situação processual e o que será feito caso seja contratado. Mas olha só, presta atenção no que eu vou falar, hein? Deixe que o cliente ou os familiares falem primeiro tudo aquilo que fez com que te procurassem. É o famoso "em que posso ajudar?", né? E deixa a pessoa falar, é o momento dela. Vai fazendo um relatório disso tudo, né? Se achar conveniente, é claro. E o cliente deixar, grave, nem que seja o áudio da reunião, porque depois você tem acesso a mais detalhes. E olha só, geralmente o primeiro contato ocorre por telefone, né? Muito provavelmente por WhatsApp ou uma rede social ou ligação. Enfim, é bem provável que esse contato seja por telefone celular. Com isso, há possibilidade de você chegar à primeira reunião já com as informações sobre o processo. Isso vai fazer a diferença na sua primeira reunião. Ter e apresentar ao cliente informações sobre o processo. Algumas coisas são investimentos e não apenas trabalho, né? Gastar um pouco de tempo e de dinheiro para ter acesso aos autos não é uma despesa, é puro investimento. Isso demonstra empenho, interesse, dedicação, proatividade, enfim, características que o contratante, né, deseja ver no contratado. Em apenas uma reunião você já pode conseguir, né, ouvir os problemas, explicar quais são as possibilidades para o caso, né, já sabendo o trabalho a ser realizado, qual é o preço desse trabalho e provavelmente com o contrato de honorários assinado. Outra questão interessante diz respeito ao que você deve questionar ao cliente. Quais informações essenciais você precisa colher dele? Em resumo, você precisa saber se ele entende qual é a acusação que está recaindo sobre ele, se ele praticou ou não o crime, se ele tem provas sobre a versão dele para os fatos, se ele conhece as testemunhas arroladas nos autos pela acusação e, caso conheça, se ele tem ou teve algum problema com elas. Uma coisa que você não pode fazer em hipótese alguma é prometer algum resultado. Não, em hipótese alguma, jamais, não faça isso, não prometa um resultado. Prometer resultado é enganar o cliente, porque você, como advogado, não tem condição de prever o que vai acontecer, se a decisão vai ser favorável ou não, se a sentença vai ser ou não absolutória. O advogado, ele pede, o advogado não decide. E por mais que o direito seja certo, que os elementos dos autos sejam favoráveis, que o histórico de decisões daquele juiz em que tramitam os autos, né,
seja naquele sentido, você não tem como garantir absolutamente nada. Imagine que um determinado juiz ou uma determinada juíza possui o entendimento de relaxar o flagrante. Sempre que há apreensão de drogas no interior da residência, ela tem ocorrido por invasão, né, de domicílio por policiais, sem mandado de busca e apreensão e sem nenhuma investigação prévia sobre o tráfico. Toda decisão desse juiz era nesse sentido, sempre de relaxar. E aí, diante dessa situação, um cliente te procura com um caso que se enquadra nessa hipótese, e você sabendo que a decisão seria de relaxamento, porque todas as decisões proferidas por aquele juízo eram nesse sentido, você afirma, você garante ao cliente que você vai resolver o problema dele e que ele seria posto em liberdade nos próximos dias. Confiante, né? Todo crente. Inclusive, diante dessa certeza do resultado, você acaba por cobrar um honorário um pouco maior, né? Os honorários mais altos, porque era certo que a prisão ela seria relaxada. Só que aí, no dia da decisão, aquele julgador que tinha o entendimento pelo relaxamento da prisão estava de férias. E quem proferiu a decisão foi o magistrado que tinha um entendimento completamente contrário e manteve a prisão. Eu estou te falando isso para demonstrar que por mais que tudo leve a crer que você vai ter êxito, essa certeza não pode ser passada para o cliente, você não pode garantir isso a ele. Portanto, muito cuidado com o que você anda prometendo. Não vá colocar o carro na frente dos bois. Então, olha só, para resumir essa nossa aula, você precisa ser honesto com o seu cliente. Eu não devia nem ter que dizer isso de tão óbvio, né? Óbvio, né? Mas não queira tirar vantagem da diferença de conhecimento técnico que na maioria das vezes tem entre o advogado e o cliente. Você também tem que ser sincero e o mais didático possível na explicação da situação. Faça ser entendido, faça com que o cliente saiba, né, saia sabendo o que está acontecendo. Uma coisa que quase ninguém consegue ter, mantenha a sua paciência, lembre-se que o cliente possui um problema, muitas vezes sério, e que precisa que você resolva. O advogado é aquele que tem o poder de solucionar o problema jurídico das pessoas. Por isso, é mais do que normal que o cliente esteja ansioso para que tudo se resolva logo da melhor maneira possível. Claro, impõe um limite de horário e forma para a realização do atendimento, e-mail, WhatsApp, ligação, horário marcado, enfim, o que você achar melhor. E dentro do combinado, dentro do que vocês combinaram, faça o seu melhor, cara. E para encerrar essa aula, um atendimento bem feito, e olha que nem precisa de escritório para isso, é mais do que meio caminho andado para fechar um contrato de honorários. Um grande abraço e até a próxima aula.